Me chamo Alberto e atualmente eu estou cursando engenharia de software na UNB. Peguei essa disciplina também de promoção à saúde. Foi bastante interessante poder aprender temas novos. E como trabalho de final, o meu estudo de caso ele é voltado para a área de tecnologia, está dentro do meu curso, e ele está relacionado a respeito de um trabalho também que eu desenvolvi uma matéria chamada de engenharia de requisitos, que ela corresponde à entrega de, digamos que, um produto final para uma instituição social. E essa instituição social hoje é uma instituição de lar para velhinhos, ou seja, para pessoas idosas com mais de 60 anos. Aqui está o site da empresa, e eu vou falar também um pouco sobre como foi o estudo desse caso e como ele se relaciona também com a nossa disciplina de promoção à saúde. Bom, avançando aqui um pouco, temos aqui esses tópicos de abordagem, né? Vou falar um pouco sobre a introdução, o cenário atual do Marcelo, que foi a pessoa que eu entrevistei, quais os problemas, quais os resultados a gente obteve, porque como foi um trabalho em grupo, então ele foi feito e pensado para trazer uma solução real. Qual a fundamentação teórica que eu escolhi e quais melhorias podem ser implementadas neste projeto. Bom, o cenário atual do entrevistado e do negócio, no caso da instituição, eu coloquei aqui uma imagem ilustrativa, né, das redes sociais do pessoal. Então, se vocês quiserem dar uma olhada futuramente, até acompanhar o trabalho deles, vale muito a pena. Hoje, no caso, o cliente, né, como foi uma entrevista para desenvolver um produto, eu costumei a chamar como cliente. Mas nesse caso, dessa disciplina de promoção à saúde, se trata do diretor Marcelo Souza, né? Então ele foi o responsável por acompanhamento do meu grupo e também comigo durante as entrevistas que foram feitas, não só presencialmente na instituição, mas também via internet. Então esse projeto ele foi voltado para o Lar dos Velhinhos, Bezerra de Menezes, que hoje é uma instituição de longa permanência para idosos. E essa instituição ela é sem fins lucrativos, ou seja, uma OBEM, e hoje corresponde a 74 idosos que estão em situação de vulnerabilidade que em algum momento da sua vida também já passaram pela instituição. Então, hoje a instituição ela consegue ter uma capacidade máxima de até 74 idosos. E nessa instituição também existe mais de 65 profissionais, entre eles cuidadores, muitos deles voluntários, alguns e grande maioria da área da saúde também, e demais fins de administração, de enfermagem, equipe técnica e etc. E hoje essa rotina da instituição exige um monitoramento constante para a saúde desses idosos. E aí, onde que entra o problema atual da instituição, como é um produto que está sendo desenvolvido, mais para frente eu vou mostrar para vocês também como que esse sistema web foi confeccionado pela minha equipe. Então, o problema atual da instituição é que boa parte dos registros são feitos de forma manual, ou seja, em papel, a grande maioria por pranchetas, a gente colocou aqui até uma imagem ilustrativa, e tem bastante necessidade de digitação posterior, ou seja, a equipe preenche no papel todas as informações e depois passa as informações para um Excel ou planilhas. Isso tem um trabalho muito manual para a equipe, o que dificulta muito também ter um acompanhamento com mais exatidão e também conseguir ter essa rastreabilidade das informações que são coletadas nesta instituição. E aqui os problemas, eu coloquei também o retrabalho, porque às vezes ocorre, como foi mencionado pelo Marcelo, às vezes da equipe ou do cuidador acabar preenchendo de forma errada, e às vezes ele tem que ir lá e refazer esse trabalho manual. Então, é bem desgastante, às vezes, para a equipe ter que fazer essa rotina de saúde e cuidado. E eu coloquei aqui também os riscos de erro e perda de dados. Às vezes ocorre assim, como são papéis manuais, então tem bastante arquivos que eles têm que guardar na instituição para conseguir dar conta do trabalho. E também a falta de acesso rápido às informações, ou seja, eles não conseguem ter um sistema para fazer o acompanhamento, né, desses idosos e também ter uma ideia mais geral de como está a saúde desses idosos. Então, o impacto aqui gerado por essa rotina de trabalho é justamente a dificuldade na tomada de decisão preventiva ao cuidado dos idosos. E quais foram, então, os resultados esperados que a gente conseguiu coletar ao longo do tempo que a gente foi não só fazendo as entrevistas, mas também no momento que a gente estava desenvolvendo o software. Então, a intenção era justamente eliminar esse papel, essa dupla digitação da equipe, esse retrabalho, e o registro direto em aplicativo, ou seja, ter que fazer essas várias etapas no papel, depois no Excel e depois ter um fluxo ali de informações muito mais longa. E também a gente colocou os resultados esperados
com um funcionamento offline para justamente ter uma facilidade maior e não perder esses dados que fossem preenchidos neste sistema. E também interface simples, porque como é uma rotina muito exaustiva, de certa forma, seria interessante que essa aplicação web tivesse botões e seções mais simples e mais fáceis para que a equipe conseguisse ter essa evolução do cuidado e uma rotina mais dinâmica. E também aqui o acesso rápido ao histórico do paciente, ou seja, como é um sistema parecido com o prontuário digital, então a equipe multidisciplinar não só conseguiria acessar as informações dos idosos, mas também ter um acompanhamento de quais informações foram digitadas ou escritas ao longo do tempo. Bom, a fundamentação teórica é justamente, eu coloquei aqui justamente a Política Nacional de Promoção à Saúde, né, escrita pela pesquisadora Débora Malta, que foi até implementado no SUS ali em meados de 2014. No artigo, ela até comenta que tiveram bastante soluções de sistema como o Viva e o Digital, que foram ferramentas bastante interessantes no sentido de trazer um cuidado e a promoção da saúde. Então, eu peguei mais nesse sentido de trazer tecnologias, né, o desenvolvimento de tecnologias para ajudar na colaboração e na promoção à saúde. E as melhorias deste estudo de caso e deste produto final, no caso esse software, ele traz justamente a questão de ter uma dinamicidade para a equipe. E a primeira dessas melhorias que a gente fez ao longo da disciplina e também de quando a gente foi implementando essas ferramentas, foi justamente trazer um onboarding educacional mais humanizado, porque como a equipe de cuidadores é bastante rotativa, então seria e foi interessante que essa equipe não tivesse só o entendimento de como funciona esse software. Então, a gente fez várias capacitações para que eles conseguissem entender como funcionava esse sistema e para que eles conseguissem conseguir não só usar, mas trazer mais a questão da usabilidade no dia a dia também. E a segunda opção foi justamente incluir essa parte de inteligência preditiva no software, no sentido da gente trazer, como a gente colocou aqui nessa imagem, um acompanhamento mais interessante para a equipe, justamente no sentido de ter essas informações mais rápidos e conseguir fazer um acompanhamento desses idosos. Muito obrigado, pessoal, pela atenção. Eu vou só mostrar para vocês aqui também como foi a concepção desse software. Então, aqui a gente fez uma prototipação. Vai ser mais simples eu mostrar dessa forma. Aqui seria a tela, seria não, né? Aqui é a tela inicial, mas como eu não tenho o software rodando aqui no meu computador, eu consigo demonstrar só as telas que a gente desenvolveu ao longo da disciplina. Então, eu teria aqui, né, o painel de perfis, então teria a opção do gestor, do cuidador, da equipe responsável pelo idoso. Aqui o painel de residentes, então teria todas as opções de residentes. Aqui o painel que traz ali a área de cuidado, então seria como se fosse um prontuário digital que conteria esses menus. Essas outras telas aqui seria cada uma que é responsável por cadastro, né, dessas informações dos idosos, então não só a alimentação, mas o cuidado, se como está sendo a rotina dos idosos, e aqui outras opções de informações que a gente colocou também, que foi bastante essencial para o desenvolvimento do software. É, aqui tem também as referências, então eu agradeço muito pela atenção e até logo.